tarde para você, caro ouvinte, você que está ligadinho na rádio Catedral FM, a sintonia da felicidade. Para você que nos acompanha de qualquer parte do Rio, do Brasil e do mundo, está começando mais um encontro com as paróquias. Esse espaço tão especial onde nós conhecemos, celebramos e nos aproximamos ainda mais da vida das nossas comunidades e dos nossos sacerdotes. Hoje, com muita alegria, eu recebo aqui, no Encontro com as Paróquias, o pároco da paróquia São Sebastião, em Quintino. Uma paróquia viva, atuante, cheia de histórias e marcada pela força da devoção ao glorioso mártir São Sebastião. Padre Fábio Escobar, seja muito bem-vindo, meu irmão, ao nosso programa. É uma alegria te receber. Padre Brito, muito obrigado. Como é bom estar com o senhor aqui, com os nossos queridos ouvintes da Rádio Catedral FM, esse programa que mostra o rosto da diocese, de fato, para os queridos ouvintes, para aqueles que nos acompanham. Padre Fábio, antes de falarmos um pouco da sua missão, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, né? Como era a sua infância? Que memórias assim mais marcantes, vamos dizer assim, o que marcou mais na sua formação humana, espiritual? Conte um pouquinho pra gente. Minha infância foi uma infância muito feliz, uma infância, eu acho que comum de qualquer pessoa, ou que pelo menos esperamos que seja, né? Sempre fui criado num ambiente católico, dentro da igreja, servia já desde pequenininho na igreja com pequenas coisas, com pequenas atitudes, levar um cestinho na missa, nada do ofertório, né? Minha avó sempre me acompanhou, depois minha mãe também passou a me acompanhar. A minha igreja ficava na minha rua, na rua da minha casa, lá em Belfor Roxo, a comunidade de São Benedito, pertencente à paróquia Santa Rita de Cássia, diocese de Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. Lá eu cresci, lá eu recebi a maioria dos sacramentos e fui muito feliz. Assim, depois de um tempo aconteceu a separação dos meus pais, por isso que eu falo que acabou sendo uma infância muito dentro da realidade mesmo de qualquer jovem. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes tem algum jovem ouvindo e se identificando, e quem sabe futuramente não pode chegar até uma vocação. História parecida, né, padre? Temos histórias muito parecidas. É a realidade atual. Embora eu não seja mais tão jovem, é uma realidade muito atual. E eu fui crescendo na igreja. A minha vida era escola, afazeres de casa, igreja. E o fato da minha capela, né, lá eles falam comunidade, da minha comunidade ser na rua da minha casa, então desde muito pequeno eu conseguia ir sozinho para a igreja, conseguia ir para as atividades, mesmo não tendo nada, eu sempre estive lá. Até que aos 7 anos de idade eu comecei a cantar nas missas. Olha que legal. Muito novo. 7 anos? 7 anos, padre. Eu escutava os ensaios que aconteciam na casa do senhor Antônio, um abraço para o senhor Antônio, junto com as senhoras da missa, na casa ao lado da minha casa. Então eram vizinhos, e aquele som de teclado, sabe aquele teclado daquela época, que não é aquele tic-tic-tic. Então, era dessa forma, era algo muito cantava, simples. né? Eu só cantava. Depois eu comecei a estudar teclado também, porque eu me identifiquei muito. E aí eu comecei aos ensaios pequenininho, até que um dia me deram o microfone na missa e eu comecei a cantar. Aos 7 anos e não parei mais. Aí o senhor foi cantando, até que Nosso Senhor te cantou. Deus me cantou, exatamente, quando eu estava cantando, porque... Interessante, né? Essa nunca fui coroinha, né? Nunca entrei para o seminário sem saber o que era um turíbulo, sem saber nada disso, sem saber segurar um turíbulo. O que me trouxe para o altar foi a música, foi a realidade da música litúrgica, a música pastoral. Quando eu fiz a minha entrevista, aquela entrevista que nós temos com o Dom Anani, né, para a ordenação, aquelas conversas todas, eu falava muito sobre a pastoral, e ele, mas você não vai falar sobre a renovação? Aí eu, Dom Anani, a renovação, os grupos de oração, tudo isso veio em consequência da minha vida pastoral, porque o canto que eu me identifiquei, o jeito que eu de fato me aproximei do altar, foi pelo canto pastoral, foi pela música das missas, das celebrações. É interessante que o Dom Anani tem a inteligência, por exemplo, de perceber, né? E ao mesmo tempo respeitar ali, ver a questão do carisma. Quando ele diz assim, você não vai falar da renovação, esse momento ele vê assim,
eu identifico esse jovem padre com a renovação, né? É o carisma, né? Que é através desse carisma que o senhor consegue evangelizar. Muito interessante, né? Eu acho incrível como ele nos É conhece. muito interessante isso. Porque as pessoas podem pensar, nossa, olha, tem 20 sendo ordenados, 19 sendo ordenados, é impossível que o cardeal conheça a todos. Ele conhece a Com todos, ele certeza. nos conhece muito bem, é incrível. Isso é muito bom, né? Isso faz muito bem para a gente também, Sim. como sacerdote, ver que tem um pastor que está próximo. Né? Próximo. E padre, então, como é que foi assim? Quem foi a primeira pessoa que lhe apresentou Jesus de verdade? Essa é uma pergunta muito direta, né? Minha mãe, Uhum. né, minha avó dentro da minha casa e minha mãe, com certeza. Minha avó foi a primeira pessoa e eu tenho essa imagem gravada na minha mente, que me fez ajoelhar para rezar um terço com ela. Minha avó me ensinou a rezar o terço. Minha avó era analfabeta, minha avó tinha tudo decorado, e orações lindas, incríveis. O ofício da Imaculada Conceição eu aprendi com minha avó. Minha avó ela visitava as pessoas enfermas com o grupo da Legião de Maria para rezar o ofício da Imaculada. Na época tinha, até hoje em muitos lugares tem, as pessoas possuem esse pensamento, né? Se a pessoa estiver muito mal, vamos rezar o ofício da Imaculada e Deus vai chamar. Né? E minha avó tinha consciência, tinha fé nisso, era uma mulher de muita fé. E minha mãe. Minha mãe que sempre me incentivou a ir à igreja, sempre me acompanhou. Foram as duas pessoas primordiais, as minhas primeiras catequistas. Depois disso, as minhas catequistas mesmo, dentro da igreja. Em especial, uma que foi minha catequista de perseverança, já não está mais entre nós, que é a querida Fatinha, que era uma grande líder de louvor, de música, que me colocou para cantar desde muito cedo na igreja, que me ensinou muita coisa e que me dói muito saber, a partir dela me doeu muito, porque foi uma pessoa incrível, incrível na minha história e que me incentivou a prosseguir na realidade musical e me mostrou que era possível continuar sendo músico, sendo padre. Interessante, né? Então, você tocando no assunto, falando da sua vovó, né? Como é que Deus é delicado, né? Ele vai entrando na simplicidade, a sua vovó analfabeta, como você disse, mas Deus é delicado, ele vai entrando ali na simplicidade daquelas pessoas para ensinar. O meu encontro com Deus foi por essa delicadeza. Interessante. Foi por essa simplicidade. Deus é delicado. Eu sempre costumo dizer isso, né? Como é bom, né? Eu acredito, padre, que hoje o meu ministério, nós somos lançados, né? a lidar com pessoas, com jovens, com pessoas que talvez precisem de um esforço, de um fervor maior, vamos dizer assim, mas também com aqueles que precisam da vida delicadeza, da paciência, da coisa, da realidade simples. E a nossa vida, como Deus sempre desejou o nosso sacerdócio, sempre esteve no coração do Senhor esse desejo, então Ele deu o jeito dele para que a nossa vida pudesse ser um pouco formada dentro das realidades que nós ainda iríamos enxergar e pessoas que teríamos que pastorear. Eu creio firmemente nisso. Ele vai consertando, né? Vai. Padre, o senhor lembra quando é que pela primeira vez o senhor sentiu aquele toque interior, aquele chamado silencioso, que depois o senhor entendeu como a sua vocação? Eu estava um dia, olha só, coisa inédita, hein? Coisa inédita. Esses podcasts, meu Deus do céu. Eu estava em um momento muito especial, porque eu era backing vocal de um cantor católico, já estava na minha adolescência, juventude, lá para os meus 19 anos, eu era backing vocal de um cantor chamado Lipe Freitas. Ele era ligado a Codimuc, era da paróquia São Miguel Arcanjo e Miguel Couto. Então, eu tinha um contrato com o Lipe, né? Então, onde ele ia, eu tinha que ir. E aí, dentro dessa realidade, eu só não aceitava receber quando eu ia para missas. Do grupo, eu tinha essa realidade. E aí, dentro de tudo isso, teve uma vez que teve um encontro vocacional, que ele iria cantar. E eu disse, eu não vou não, porque eu fugia de encontros vocacionais. Eu não queria saber de encontros vocacionais, eu falei, não vou, mas eu tinha que ir, porque eu tinha um compromisso. Fugindo que nem Jonas, né?
eu tinha um compromisso. Mas não era uma fuga. Eu sei. Eu fugia das Eu oportunidades. entendi. E aí eu fui. E lá tinha um padre muito simples, e uma pessoa incrível até hoje, folclorino, o padre Félix, que eu admiro demais. E o testemunho daquele padre me tocou. Eu senti alguma coisa, mas eu ainda não era algo para que eu desse uma resposta. Era uma realidade de uma congregação religiosa, de fora do Brasil, enfim. Então não era algo que eu deveria dar uma resposta, mas foi um primeiro toque, foi uma primeira pulga atrás da orelha. Eu acho que aquele será que é isso começou nesse dia. Ali começou toda a sua história vocacional. Sim, eu posso dizer que a minha história com o sacerdócio começou naquele momento. Interessante. E aí depois vem o discernimento. A gente sabe que o discernimento, ele nem sempre é fácil, né? Então houve ali momentos de dúvidas, com certeza. Muitos. O que mais é que lhe ajudou a perceber que Deus realmente o chamava ao sacerdócio de verdade, assim, no momento do seu discernimento? Os encontros vocacionais. Aí sim, aí o senhor chegou nos encontros vocacionais. Sem dúvida alguma, os encontros vocacionais, porque a partir do momento em que essa pulguinha, esse ponto de interrogação surge na minha mente, eu começo a frequentar, então, ainda em Nova Iguaçu, os encontros, as missas abertas do seminário, que eram as quartas-feiras, e eu começo a ir. Vou nas missas abertas, o povo está lá, estou lá com o povo, pessoas que eu conhecia, pessoas queridas de pastoral, e aí tinha um convívio pouco com um ou outro seminarista, com um ou outro padre, né? Mas depois eu começo a participar e a frequentar os encontros vocacionais, e ali há toda uma diferença, porque de fato, na minha vida, eu começo a perceber que Deus me queria mais perto dele. Nesse tempo, eu já estava trabalhando na Casa da Moeda, eu era funcionário público da Casa da Moeda, eu estava fazendo uma faculdade de engenharia de produção na Cefet de Nova Iguaçu, eu já estava com uma vida, eu estava num discernimento muito bonito de namoro, eu estava numa realidade de vida, e inclusive a jovem com quem eu fazia um discernimento bonito de namoro, o que eu falo discernimento? Porque nós não ficávamos, porque nós éramos muito católicos, frequentávamos juntos as vigílias da comunidade Bom Pastor, que aliás está fazendo 50 anos a comunidade, participávamos das missas, então íamos à Canção Nova, já tínhamos 18 para 19 anos, então já era uma outra realidade. Então, assim, a gente sempre houve um respeito muito grande. E ela já tinha 3 matrículas, inclusive de prefeitura, então, e eu também fui funcionário público. Tudo convergia para que fosse algo humanamente perfeito e também dentro de uma realidade de Deus. Seria uma realidade de família bonita. Interessante. Mas Deus começou a me incomodar, eu participando dos encontros vocacionais também, querendo saber o que Deus tinha para mim. Nunca fui daqueles de dizer, eu vou fechar alguma porta para Deus. Não é essa a vontade de Deus. Como que eu ia saber qual era a vontade de Deus ou não? Eu tinha que me lançar. Eu tinha que buscar todas as possibilidades para saber o que Deus tinha para mim. O senhor teve algum padre, alguma religiosa, alguém aqui da comunidade? Eu fui acompanhado de forma vocacional mesmo. Eu fui direcionado pelo padre Sérgio, num retiro da Escola Santo André. O padre Sérgio celebrando a missa lá em Belfor Roxo, o padre Sérgio que até então estava em Mangaratiba ainda, na diocese de Itaguaí. Eu me identifico com a missa que o padre Sérgio celebrou e ele começa então a me dirigir espiritualmente. Eu trabalhava na Casa da Moeda, que é divisa de Santa Cruz com Itaguaí, eram mais fáceis os encontros com ele, e ele começou a me direcionar, em tudo na minha vida, a trabalhar isso comigo, até que de fato nós chegamos a uma conclusão. Depois de tudo isso, os encontros vocacionais que eu fazia lá em Nova Iguaçu, e depois, por indicação do padre e diretor, comecei a fazer em Itaguaí, as direções espirituais, todo esse mover, eu tomei a decisão de entrar para o seminário, e a igreja, de fato, carimbou, e após os encontros vocacionais eu recebi uma resposta positiva. Alguma dificuldade no seminário? Também alegrias, né? Dificuldades e alegrias. Muitas, né? Assim, muitas alegrias, porque
É uma realidade onde nós somos muito felizes, é uma realidade onde nós temos irmãos. É Eu sou isso. filho único, você imagina, né? Eu tenho dois irmãos, só que moram distantes de mim, Entendi. então nunca houve um convívio no meu crescimento. Estar no seminário foi encontrar com irmãos, ter irmãos comigo. Então, ter esses irmãos fez da minha vida muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, ter irmãos é algo desafiador, porque são mentalidades diferentes, realidades diferentes, todos querem fazer o melhor, mas cada um do seu jeito. Sim. E isso também é formativo, porque isso também me empurrou para o que eu vivo hoje na vida pastoral. Saber lidar com o outro, saber dar o que eu penso, o que Deus está me impulsionando, mas ao mesmo tempo saber ouvir o outro. O relacionamento. É interessante. Viver em comunidade. Eu tocava nesse assunto agora, antes da entrevista. Conversava com a Elizabeth sobre a inteligência artificial e a inteligência relacional. Uhum. Eu acho que hoje nós precisamos... tudo bem, vamos lidar com a inteligência artificial, mas é preciso trabalhar a inteligência relacional, né? Perfeito. Eu acho que isso é importante. Acho que as pessoas estão esquecendo esse ponto, né? As pessoas estão muito fechadas em si. Né? E se você deixar uma inteligência artificial, ela vai seguir apenas o que você pensa. Ela é guiada, ela é nutrida pelo seu pensamento particular e pessoal. E, enquanto isso, lidar com o outro tem sido um desafio cada vez maior. Perceber que o outro talvez tenha ideias, sugestões, uma visão de vida mais ampla do que a minha, é um grande desafio, de fato. Inteligência relacional. Importante. Bom, o senhor também aqui, agora depois da ordenação, com certeza, toda aquela empolgação, a alegria, né, da ordenação, e, claro, teve a primeira missa. Como foi celebrar a sua primeira missa? A minha primeira missa, eu sei que pode parecer, para quem está nos ouvindo ou nos acompanhando aqui, a primeira missa pode parecer piegas, mas ela foi a melhor das missas que eu já celebrei. De fato, foi algo lindo. Aconteceu na paróquia onde eu já havia feito pastoral e onde eu me identifiquei demais. Não foi na minha origem, porque eu precisava que na primeira missa as pessoas aqui da Diocese do Rio estivessem presentes. Afinal, eu entrei para o seminário daqui, eu fui acompanhado pelo Seminário São José, passei pelas pastorais aqui. Então, minha primeira missa foi na paróquia Santa Inês, no Jabur, onde eu fiz estágio pastoral nos anos de 2016 e 2017. E que, de fato, foi uma paróquia que marcou a minha história. Fiz pastoral lá com o padre Adriano Divino. E depois, com a saída do padre Adriano, chegou o padre Sérgio, que me acompanhou enquanto diretor espiritual. Sérgio. E aí você veja como que é esse mover de Deus, como as coisas acontecem. Se fosse ele me puxando, me chamando para ir para a paróquia onde ele já estava, talvez tudo bem, aconteceu, o padre me chamou. Não, ele veio parar na paróquia onde eu estava. Olha que interessante. Então, assim, tudo para mim são pequenos toques de Deus. É a suavidade. Como você usou um termo muito interessante. Delicado, a né? delicadeza do Senhor. Delicadeza de Deus, né? E aí já era o padre Sidney, que era o pároco lá em Santa Inês. Então, lá aconteceu a minha primeira missa. Os meus amigos estavam lá, os membros da comunidade, que eu sou muito próximo, sou amigo da comunidade de Bom Pastor, não cheguei a me consagrar, mas sou amigo da comunidade, estava lá presente, a comunidade estava em peso, pessoas que passaram pela minha história, muitos padres, e foi algo assim tremendo, foi algo que tocou meu coração. A homilia quem fez foi o padre Tiaguinho, padre Tiago Nascimento. Isso. Meu grande amigo, está em Roma, estudando, Que bom. e foi um momento único. Eu nunca mais vivi um momento tão intenso com Deus como eu vivi naquela primeira missa. E o senhor é cantor de Deus também, né? O senhor é cantor, tem um ministério de música na sua vida, né? E como é a música, como é que essa música entrou no seu caminhar? E como ela moldou a sua espiritualidade? Eu já tentei fugir várias vezes. O senhor falou que com 7 anos começou a cantar, né? Com 7 anos eu comecei a cantar na liturgia. E fui cantando nas missas. Deixa eu trazer uma outra curiosidade aqui, bem interessante. Eu estava numa visita pastoral na minha paróquia de origem. Quem estava fazendo essa visita era Dom Luciano Bergamin. Um abraço para Dom Luciano, santinho. Aquele que dá os pulinhos, né? Ele que dá os pulinhos, exatamente. As pessoas já esperam
pelos pulinhos. E nessa visita pastoral, no encontro com os músicos da liturgia que teve, eu fiz uma pergunta. Eu falei, Dom Luciano, que ele sempre gostou muito dos cantos pastorais do folheto. Eu falei, Dom Luciano, por que nós não podemos mudar um pouquinho os cantos do folheto? Eu percebi que ele não gostou muito dessa pergunta. E aí, o que Dom Luciano fez? Dom Luciano me deu praticamente uma penitência. Ele falou, você a partir de agora vai me acompanhar às terças, na missa que eu celebro terça-feira na catedral, vai tocar teclado e vai cantar os cantos do folheto do domingo anterior. Eu falei, meu Deus do céu. E foi muito bom, porque aí eu tive uma experiência mais próxima com ele. Eu comecei a cantar na Catedral de Nova Iguaçu também e tive que aprender ainda mais cantos pastorais, além dos que eu já era apaixonado. Foi entrando em toda a música. E aí eu te faço algumas perguntas, né? Não só uma agora também, claro. Já fiz tantas, agora eu vou continuar. Quer dizer, quantas canções o senhor já lançou? Qual a música e o divisor de água para o senhor, seja na sua caminhada sacerdotal ou no seu ministério musical? Eu acredito que já tenha lançado, padre, pelo menos que eu gravei mas de 10 a 15 músicas. Olha, coisa boa. De 10 a 15 músicas. Como nós não temos mais a mídia física, e eu não cheguei a gravar para a mídia física, então não temos mais o CD, né? Não falar nem da fita, porque ninguém deve lembrar mais da fita, mas não temos mais essa mídia. Então, agora nós lançamos para as plataformas digitais. Sim, sim. Então, a gravação é feita pensando no alcance das plataformas. E aí, nós não lançamos 3, 4 músicas de uma vez, mas vamos lançando aos poucos, até porque, até mesmo financeiramente falando, é algo impossível hoje você gravar e lançar, sei lá, 13 músicas de uma vez só. A mídia física, o CD, ela permitia que você fosse em um lugar, fosse visitar uma paróquia, fosse em um evento e vendesse 20 CD e esse valor seria para você conseguir investir. Hoje em dia não existe mais isso e o retorno das plataformas digitais é algo que não acontece, é praticamente inexistente, são centavos, é muito pouco. Então, a gente precisa fazer um planejamento, precisa, para conseguir ir lançando pouco a pouco as músicas. Uma outra realidade, as minhas composições, elas são muito poucas. Por mais que alguns amigos gravem músicas que eu escrevo, eu não consigo, eu não gosto muito de gravar as minhas músicas. Então, eu gravo músicas que amigos escrevem para mim. Núbia Andrade, querida, lá do Meyer, já escreveu umas 4 músicas. Tem Matheus Henrique, tem vários amigos que escrevem, Douglas Costa de Itaguaí. E daí nós vamos lançando pouco a pouco. Então, 15 músicas que eu já tenho gravadas e lançadas pelas plataformas, algumas regravações, inclusive, de canções que já marcaram a minha história. Tem um projeto vindo pela frente só de regravações, cantando a minha história, com participações de pessoas que passaram pela minha vida musical. E então, assim, tem o que já aconteceu, tem o que está acontecendo agora. Tem 2 músicas aí no forno para serem lançadas em breve, que é uma surpresa, e tem realidades futuras sendo organizadas. Hoje eu tenho uma equipe, né? Possuo uma equipe com o Rick Tenório, com os meninos da minha banda que me acompanham. A gente senta, a gente reza, escuta a Deus e planeja o que a gente vai fazer para o ano seguinte. Que bom, padre. Agora eu vou... já está quase no final do programa, meu Deus. Já? Quase acabando. Nossa! Mas eu quero aqui perguntar sobre a paróquia. O senhor está na paróquia São Sebastião, em Quintino, né? Exatamente. Quando é que o senhor chegou lá? Quais são os trabalhos pastorais, as iniciativas que o senhor realmente pode destacar lá hoje nessa paróquia? Com certeza a paróquia tem sido realmente uma presença muito concreta naquele bairro de Quintino, né? Com certeza. E qual aí, me dá um exemplo, sei lá, o que o senhor já recebeu, algum testemunho de graças alcançado naquela comunidade? Muitas. Primeiro porque a devoção a São Sebastião ali em Quintino, ela surgiu no final do século XIX, só para você ter uma ideia. Assim, é uma devoção extremamente antiga, com uma família que trouxe uma imagem de São Sebastião de Portugal. Essa imagem ela não existe mais devido a um incêndio que aconteceu na sacristia da igreja no ano de 2014, infelizmente. Lembro. Né? Foi algo que marcou muito a nossa diocese, mas que foi uma imagem que visitou muitas famílias, principalmente na época da peste e tudo mais, e já houveram testemunhos de cura por conta dessas visitas.
enquanto paróquia, a paróquia esse ano completou 15 anos, esse ano de 2025, nossa paróquia de São Sebastião. O primeiro pároco foi o padre Alex Irineu. Antes, a paróquia era conduzida, a capela de São Sebastião era conduzida pelos padres salvatorianos. Padre Alex Irineu, o primeiro pároco. Logo depois, padre Evandro José, o segundo pároco. E desde o dia 24 de abril do ano passado, desde o dia 24 de abril de 2024, eu estou à frente da paróquia como pastor. Temos feito um trabalho muito bonito, é um povo muito bom, é um povo muito aberto. Somos poucos, é uma igreja pequena, a 5 minutos de um lado temos uma igreja enorme, que é Amparo, a 5 minutos do outro temos a Divino Salvador, que é enorme. Somos uma igreja pequena, mas uma igreja que tem um coração pulsante. Está ali naquele bairro. Estamos ali, um povo sedento, evangelizando e com uma devoção incrível a São Sebastião. Daqui a pouco começamos a trezena de São Sebastião. Isso. E fazemos também na paróquia trezena, trouxe de volta esse ano. E assim, tem sido momentos de muitas graças, são muitos testemunhos de milagres, muitos testemunhos. Eu vou dar um apenas. Natália estava internada em Portugal com uma doença séria. Nós levamos o terço da misericórdia da Rádio Catedral em setembro, na paróquia. A família rezou uma dezena lá conosco. Natália recebeu a cura. E agora a mãe veio de Portugal, até nos presenteou com uma imagem da Senhora de Fátima para a paróquia e deu esse testemunho de que ela tem certeza que foi aquele terço da misericórdia que a Rádio Catedral esteve lá e nós rezamos que trouxe essa graça. É importante falar da Rádio Catedral. Padre, amanhã a Rádio Catedral celebra 33 anos no ar. Bendito seja E Deus. qual a sua experiência assim, com a rádio? O senhor já apresentou programas aqui, com certeza, né? O Bom Dia Catedral, Divina Misericórdia. E quando é que o senhor ouviu a rádio pela primeira vez? Como foi para o senhor estar à frente dos programas tão importantes? O senhor chegou a receber algum testemunho através da rádio? O senhor já disse agora, mas teve outros também, né? Para a gente fechar agora nosso encontro com chave de ouro, falando sobre a Rádio Catedral. A Rádio Catedral sempre foi a nossa referência musical na Baixada Fluminense. Todos os nossos eventos musicais, quando eu era jovem, adolescente, e agora aqui no Rio de Janeiro, a referência sempre é a Rádio Catedral. Era a Rádio Catedral que nos trazia as notícias da igreja e nos traz até hoje. Era pela Rádio Catedral que conhecíamos as novas músicas, que ouvíamos a voz dos cantores dando entrevistas e que de fato inspirava os jovens a uma vida aberta ao louvor, à adoração. A rádio, há 33 anos atrás, ela era necessária. E a rádio hoje, no ano de 2025, continua sendo extremamente necessária para essa geração. E é bonito ver que ela vai se atualizando, continua crescendo e alcançando muitos corações. O senhor hoje não tem mais programa na rádio, né? Não, hoje eu venho... Quando a rádio precisa de mim, eu estou aqui. Está quase no final já, né? Estamos finalizando, né? Um minutinho, menos de um minuto. Alguns segundos. Mas eu quero a sua palavra final. Para todos os ouvintes. Além de tudo isso, Padre Brito, eu sou muito grato a Deus também por algo que me abraçou muito pelo Senhor. Não sei se o senhor se recorda disso ou se lembra disso, mas nós sempre parávamos nos corredores do seminário de vez em quando para falar sobre comunicação. Sim. Hoje eu estou concluindo uma faculdade de jornalismo. Coisa boa. Eu quero dizer que o Senhor me inspirou e muito a iniciar esse curso. Por isso também sou comunicador, também estou quase jornalista e bom, eu devo feliz por você, meu irmão. Por isso. Exatamente. Que alegria. Nós conversávamos mesmo, no tempo que eu dava aula no seminário, eu falava assim, você tem que fazer o curso de comunicação. Exato. Você sempre me eu brincava contigo. Mas que bom que você abraçou, né? Isso é bom para evangelizar na própria igreja, né? Sim. Eu acho que eu sempre tenho isso grato muito à arquidiocese, né? Que também quero agradecer a Dona Ani, né, a Dona Eusébio, que me enviou para estudar também comunicação, e Dona Ani também, que com certeza acreditou, né, quando eu cheguei lá de Roma, em algumas funções na Rádio Catedral e também na comunicação. Né? Então isso é muito bom, a gente servir a igreja, né, estudar para servir a igreja. Verdade. Tá bom? E é para isso. Que alegria, meu irmão. Padre, muito obrigado por partilhar conosco a sua história, a sua fé, e a vida tão bonita dessa comunidade querida de Quintino. Que o Senhor continue iluminando, nosso Senhor continue te iluminando cada vez mais, seu ministério, a sua missão na paróquia de São Sebastião. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Caro ouvinte, eu agradeço
mais uma vez, porque você, ouvinte, é que faz essa rádio acontecer e evangelizar.